alta do dólar e a questões climáticas. E claro que enchentes, secas aí são fatores imponderáveis. Só gente muito desonesta intelectualmente culparia um presidente pela instabilidade climática, como fez o PT durante todo o governo Bolsonaro. Contudo, grande parte da responsabilidade pela alta do dólar em 2024 é do governo Lula. E esse é um consenso entre economistas sérios. É só a gente consultar as matérias da imprensa especializada. O governo Lula gasta muito mais do que arrecada, opera em déficit recorde e assim ele vai aumentando a dívida pública de forma descontrolada. A consequência disso é a fuga de investimentos e a desvalorização do real. Nossa moeda perdeu aqui 21% do seu valor perante o dólar em 2024. Isso torna tudo mais caro: combustíveis, transporte, insumos, minerais, grãos. Mas o Lula e o seu séquito são incapazes de assumir responsabilidade. Bem diferente da última campanha eleitoral, quando Lula da Silva e a máquina de propaganda petista sabiam muito bem a quem atribui toda a culpa pela inflação. Olha só o site oficial do PT em março de 2022. Quem paga a conta sabe: a inflação é culpa do Bolsonaro. Aí, uns influenciadores, centrais sindicais, imprensa militante e outros disseminadores de fake news chegaram a criar uma campanha de desinformação com essa temática. Era assim: tá caro, culpa do Bolsocaro. A ideia é bem fraquinha, não viralizou como planejado, mas a iniciativa incluía jingle, propaganda profissional, até material impresso. Segundo o site da CUT, que inclusive incentivava o internauta a imprimir o seu próprio adesivo e sair por aí colando Bolsocaro em propriedade alheia, mais de 100 mil lambi-lambis foram impressos com essa bobagem, e aí só confirmando o absoluto descaso da esquerda brasileira com a limpeza das nossas cidades. Mas voltando aqui para a narrativa da inflação, na pandemia, o Lula culpava o ex-presidente Bolsonaro pelo aumento de preço, mas agora, como presidente, e sem pandemia nenhuma, ele se exime de qualquer responsabilidade. E como todo mundo sabe, a inflação daquela época ela foi global, foi generalizada, foi puxada pelo aumento dos combustíveis por causa da guerra na Ucrânia e pelaquela política do fique em casa, a economia, a gente vê depois, que paralisou o mundo e desorganizou as cadeias produtivas. Mas o Brasil fez a sua lição de casa. O governo Bolsonaro isentou combustíveis de impostos federais e pressionou o Congresso a reduzir impostos estaduais sobre itens essenciais. O PT votou contra no Senado. Além disso, controlou os gastos públicos, atraindo investimento estrangeiro e fortalecendo a moeda nacional. Então, o Lula recebeu o Brasil com as contas no azul, o real em alta e a inflação em queda. Mas em menos de 2 anos, conseguiu virar o país do avesso. Lá em 2022, de forma bem simplista, até bem presunçosa, o Lula gravava vídeos explicando como combater a inflação da comida. Segundo o petista, bastava ao governo controlar a oferta de alimentos, comprando o excedente das safras e usando esse estoque para abastecer o mercado interno quando necessário. Então, das duas, uma: ou o Lula não está seguindo os seus próprios conselhos econômicos, ou ele enganou a população sobre as causas e soluções para a inflação lá em 2022. Ele chegou a afirmar o seguinte: se eles, o governo Bolsonaro, fossem responsáveis com o povo, já teriam baixado os preços da gasolina e dos alimentos. Então isso faz de Lula, Haddad e companhia, nas suas próprias palavras, grandes irresponsáveis. Porque de lá para cá, a gasolina e os alimentos subiram e subiram muito de preço. Olha aqui, Folha de São Paulo, 10 de janeiro. Alimentos ficam mais caros e fecham 2024 com inflação de 8%. As carnes aumentaram 20%, Leandro. O café aumentou 39%, a laranja-lima subiu 91%. E aqui, Poder 360. Lula encerra o ano com a segunda gasolina mais cara em 15 anos. Então, para fechar, a forma mais óbvia de se combater a inflação nesse contexto seria baixar custos com a redução de impostos em itens essenciais, como combustível, energia e alimentos, e implementar medidas de controle de gastos e responsabilidade fiscal para combater a alta do dólar. Mas o governo não está disposto a fazer nada disso, porque o Lula não vai abrir mão nem de 1 centavo de arrecadação e nem de 1 cabide de emprego.